Olá, bem-vindo ao Estúdio P-News. Hoje nós vamos falar sobre um conceito que vem atraindo muito a indústria brasileira, que é o conceito de indústria 4.0. Esse conceito nasceu na Alemanha e vem atraindo muito a atenção porque envolve novas tecnologias como internet das coisas, big data, colaboração e vários outros conceitos. Estão no estúdio conosco o José Borges Frias, da Siemens, Pierre Rodrigues, da Polycom, Rogério Roman, da Everest, Walter Lima, da ConnectCo, e nós contamos com a participação especial lá de Recife, de Sérgio Soares, do Instituto Senai de Inovação. O termo Indústria 4.0 nasceu na Alemanha. Qual é o principal motivador para que as empresas e o governo alemão investissem nessa tecnologia? O grande motivador, vamos dizer assim, a gente tem que colocar o contexto não só na Alemanha, mas o que a gente tem notícia é que depois da grande crise de 2008, onde a gente percebeu, ou a maioria dos países desenvolvidos percebeu que o offshoring, ou a terceirização da sua atividade produtiva para os países dos tigres asiáticos, acabaram por, vamos dizer assim, deixar uma certa fragilidade nas suas economias, principalmente nos Estados Unidos. A Alemanha, por outro lado, foi um país que sempre, apesar de ter feito, sim, uma terceirização offshoring de parte da sua produção, manteve dentro do seu país, dentro da sua fronteira, o core da sua indústria, a indústria química, a indústria mecânica. Isso deixou muito claro por que a hegemonia da Alemanha como grande exportador e como grande país central da comunidade europeia. Isto posto, quer dizer, a grande preocupação dos Estados Unidos em fazer o reshoring disso, de trazer as suas indústrias de volta para o seu território e conseguir ganhos de competitividade e produtividade para que isso se tornasse viável, isso vamos dizer assim, ele trouxe a tecnologia para ajudar aí. A Alemanha, vamos dizer assim, para não ficar atrás desse movimento mundial de aumento de produtividade, também começou a investir no que ela está chamando de a quarta revolução industrial, por isso o Industry 4.0, né? Para, de alguma forma, manter a sua vantagem competitiva em termos da sua pujança industrial. Rogério, pela experiência na Everest, que tecnologias são essenciais nesse conceito? Existem tecnologias disruptivas que são responsáveis pela automação e pelos novos equipamentos que estão sendo desenvolvidos para atender essa demanda da indústria 4.0. Existem tecnologias que são tecnologias de infraestrutura diretamente ligadas à produção, como equipamentos. Existem outras tecnologias como cloud computing, que vão permitir com que as informações sejam armazenadas, e muitas tecnologias ligadas ao mundo de analytics, que vão permitir com que essas informações sejam modeladas, com que essas informações sejam estudadas e promover ou produzir insights que são importantíssimos para esse conceito da indústria 4.0. A gente tem que tirar esse estigma de que a indústria 4.0 trouxe novas tecnologias, né? Tecnologias eventualmente tecnologias que ainda não existem. Isso não é verdade. Na realidade, todas as tecnologias no qual se baseia o conceito de Indústria 4.0, as tecnologias estão todas disponíveis. O que tem acontecido é o seguinte: as tecnologias estão cada vez mais acessíveis em termos de preço, né? Sensores estão sendo barateados, que é o que vai possibilitar a conexão de máquinas, equipamentos dos mais variados tipos a uma nuvem, a uma cloud, questões de análise via Big Data, conexões as mais variadas estão cada vez mais fáceis de ser implementadas devido ao seu custo. A impressão 3D, né, manufatura aditiva, também a gente tem visto um barateamento nos últimos anos cada vez maior e que vai ajudar a revolucionar esse mercado, principalmente industrial, mas por que não dizer a sociedade como um todo. O que um estudo interessante que saiu do World Economic Forum em janeiro desse ano, juntamente com a Accenture, ele menciona o seguinte: quais são as principais tecnologias que viabilizam essa grande transformação digital no mundo? E, na realidade, o que eles constataram lá, que o mais interessante, onde está o grande potencial
de ganho disso para a produtividade, para a implementação disso. Além do barateamento, é como você combina essas tecnologias, né? Não existe necessariamente uma combinação ótima, mas assim, dependendo do business, do tipo de negócio que você está inserido, existe uma combinação de tecnologias que pode fazer toda a diferença em gerar uma vantagem competitiva perante o mercado. Pierre, a Polycom é um exemplo de fornecedor de tecnologia que também está aí atuando nesse setor de indústria 4.0. Conta pra gente o que vocês têm feito. Quando você pensa na indústria 4.0, você pensa imediatamente na integração vertical, né? Ou seja, você deixa de ter as decisões, talvez no chão da fábrica, essa decisão ela passa a ser distribuída, ela está na nuvem, né? E você está integrando não só aquele processo ele parte lá do cliente, o seu processo, o seu fornecedor. Isso gera uma dificuldade, que é a distância, né? Antes eu decidia sobre um processo dentro do meu pátio. Hoje em dia, pelas tecnologias que a gente conversou, né? IoT, sensores, RFID, Big Data, virtualização, segurança, essa informação está indo para uma nuvem e a decisão, por exemplo, do que eu vou fazer e como eu vou fazer, ela não reside mais naquele pátio industrial. Como marca Polycom, o que a gente vê quando alguém me pergunta o que vocês fazem e não é alguém técnico, eu costumo responder, a gente elimina a barreira da distância. Se eu tenho pessoas em lugares diferentes que são fundamentais para a análise desses dados, né, analytics, né, como o Rogério mencionou, por mais que eu tenha muita coisa automática, eu tenho que ter intervenção humana, é aí que a gente entra com a colaboração. A gente permite que todos essas pessoas, pontos focais de decisão, participem de uma mesma reunião, consigam decidir um processo sem estar naquele lugar físico. Walter, como é que vocês lidam com a questão da infraestrutura, né? Você é um representante aí desse ambiente de infraestrutura, de cabeamento. Por que é importante para a empresa pensar na rede que vai conectar todas essas coisas inteligentes? Quando se fala de computação na nuvem, quando se fala de Big Data, nós estamos falando de um movimento muito grande, transacional de informações, né? Hoje, quando você olha a infraestrutura como um todo, pensando na revolução na indústria 4.0, a gente precisa falar um pouco de infraestrutura de telecomunicações, de banda larga. Como é que esse ambiente está hoje disponível para que essas informações cheguem no lugar certo e na hora certa, né? Então, a infraestrutura de telecomunicações, desde o cabeamento até a internet disponível, né, a banda larga, vai ser muito importante nesse modelo, né? E eu queria ressaltar também que não só a disponibilidade de informações em vários lugares diferentes, né, que é uma característica importante dessa nova visão da indústria 4.0, existe a questão que tem que ser muito discutida, que é a questão da segurança, né? Um volume muito grande de informações sendo transportadas de um lugar a outro, né? Informações que muitas vezes podem estar atreladas a requisitos industriais, segurança industrial, né? E que a gente vai ter que ter um investimento muito grande em segurança para que essas informações estejam chegando no lugar certo sem ter nenhum desvio ou se perderem por aí, né? Sérgio, o Senai funciona muito como um filtro de novas tecnologias e integração na indústria nacional. Como é que vocês estão lidando com este conceito e como é que o Brasil tem absorvido principalmente esse conceito? O Senai, na verdade, hoje em dia, ele tem várias iniciativas com a missão de sempre estar atendendo a indústria, né, no que diz respeito à indústria 4.0. Então, desde uma iniciativa que envolve um programa maior que a gente chama de aumento da competitividade da indústria brasileira, né, o programa da CNI, e o Senai é o braço tecnológico da CNI. Está falando de um programa que tem quase 2 bilhões de reais de investimento, tanto na área de educação, quanto de serviço tecnológico, quanto de inovação. Mas, especificamente, eu estou atuando, por exemplo, na criação de institutos de inovação. Então, a gente tem 25 institutos de inovação, das mais diversas áreas, e parte desses institutos, eles lidam diretamente com tecnologias associadas à indústria 4.0, né? Então, a gente tem pelo menos 8 institutos que compõem, por exemplo, hoje uma aliança de mercado, onde esses institutos já desenvolvem pilotos, já trabalham com empresas e
envolvendo todas essas tecnologias que foram faladas aí, né, desde IoT para conectividade, passando por Big Data, né, Analytics, IA em geral, e por digitalização, que é uma coisa nova também, diferente, de você ter a indústria virtualizada e poder fazer avaliações, né, no ambiente virtual, vamos dizer assim, no ambiente digital, antes de partir para fazer operações de fato na planta, que são mais custosas. Mas o Senai também, claro, jamais vai deixar de olhar para a parte de educação. Então o Senai também está preocupado em qual é o impacto para trabalhador da indústria, vamos dizer assim, né, no que diz respeito à indústria 4.0. Então já existem cursos, inclusive, hoje em dia, vamos dizer assim, à disposição, que estão sendo executados por algumas unidades do Senai no Brasil, e existe todo um esforço da área de educação de olhar para novos cursos, porque o que a gente entende que vai precisar é recapacitar, requalificar esse profissional que hoje está numa atividade que é uma atividade mais braçal, digamos assim, mais repetitiva, que vai ser substituído por equipamentos ou principalmente softwares, né, que vão tomar decisões, sensores, como foi dito aí. Então o Senai está muito preocupado sim com isso, de requalificar esse profissional, garantindo uma empregabilidade, um emprego de maior valor agregado, inclusive, para ele, né? Você mencionou uma questão interessante, que é o fato, os vários ambientes que precisam ser transformados para que a empresa chegue no conceito de indústria 4.0. Eu queria saber de vocês se é possível implementar esse conceito de forma faseada ou se a empresa precisa fazer um investimento de 100% de financeiro e de esforços de mão de obra? Essa é uma boa questão, Jaqueline, porque assim, acho que é um paradigma que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil para quebrar isso, porque na realidade eu acho que é uma das grandes falácias que acabam colocando no empresariado brasileiro o receio de enveredar por esse caminho. Não, a gente não precisa implementar Indústria 4.0 de uma vez e assim, fazendo grandes investimentos. O approach que nós temos feito na Siemens com os nossos clientes, ou até mesmo com o mercado, que a gente tem levado, é o seguinte: o que você precisa fazer primeiro, eu acho que é um grande diálogo dentro da tua empresa, envolvendo a questão que o Pierre já trouxe, de colocar os vários níveis da organização, a operação, a parte de IT, a gestão, para conversar quais são os principais pontos que existem uma necessidade de aumento de produtividade. E aí analisar dentro dos recursos que estão imersos aí dentro do... Eu gostei de você ter trazido, Sérgio, o tema digitalização, que é o que a gente procura trabalhar dentro da Siemens também, que abarca com certeza questões do Indústria 4.0, mas você identificar quais são as tecnologias e os conceitos que você pode aplicar em determinado ponto do teu processo produtivo, do teu processo empresarial, que vai trazer um grande ganho naquele momento. E que vai possibilitar, eventualmente, que você financie, devido ao retorno desse investimento, financie a próxima etapa. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho que é muito interessante para começar a fazer um processo de migração ou de implementação da digitalização, dessa transformação digital, como você falou, Jaqueline, é fazer um plano diretor de digitalização, que é o PDD, que a gente costuma chamar na Siemens. Nada mais é do que você analisar a sua estratégia, o seu business, o seu mercado, e identificar onde estão os seus pain points, os pontos que você precisa ter mais atenção, e endereçar aquele ponto com a tecnologia ou a combinação de tecnologias que mais se adequam ali. E aí, paulatinamente, você vai implementando isso, por isso o plano, sei lá, de 2, 3 anos, para que isso possa ser viabilizado. Em linha com o que o José falou agora, eu até seria um pouco mais exagerado em dizer que é quase impossível você fazer de uma forma diferente que não seja em fases. É uma integração enorme que envolve uma organização inteira e um ecossistema externo a esse grupo. Então, o natural é exatamente isso, é você fazer em fases. Esse conceito de que eu vou pular de um ponto A ao ponto B diretamente é algo muito pouco comum. Complementando o que os colegas bem colocaram, eu acredito que um bom ponto de partida, porque às vezes fica muito claro onde nós queremos chegar, mas às vezes é muito difícil começar ou saber por onde começar. Então é importante entender qual que é o estágio atual da sua empresa, que é o que a gente chama de readiness, né?
muito bem colocado, isso é um ecossistema, não é somente como muitas vezes existe a tendência de se pensar que a indústria 4.0 são somente automações ou alterações ou modernizações dos equipamentos produtivos, é muito mais que isso. Então é importante entender que estágio a sua empresa está. Primeiro, em capacidade de investimento, isso é fundamental, porque os investimentos são limitados e eles devem ser priorizados. Segundo ponto, qual que é a capacidade produtiva que você tem e onde você deve atuar? Terceiro, muito importante, conhecer muito bem seus clientes, as necessidades e as novas necessidades, para saber onde investir. Quarto ponto, conhecer muito bem as capacidades pessoais que você tem, em termos de recursos humanos. Qual que é a prontidão para que seus recursos humanos sejam capazes de absorver e operar isso dentro da sua empresa. E quinto e último, não menos importante, é entender quais movimentos externos estão acontecendo que vão habilitar isso. Quais são os movimentos de governo no sentido de estimular os financiamentos, as linhas de crédito para que você possa adequar ou modernizar sua companhia, quais são os movimentos regulatórios, tributários, de desoneração de cadeia, que vão favorecer com que o prazo de adoção seja encurtado, esse roadmap que deve ser desenhado, ele seja encurtado, e conhecer exatamente quais são, então, a combinação, ou conhecer exatamente a combinação desses elementos para que você possa iniciar de uma forma saudável e alcançar os objetivos estratégicos de industrialização 4.0 da sua companhia. Acho que é importante nesse momento, pensando em cadeia de valor, é o desenvolvimento dos novos fornecedores para essa indústria, né? Eu, como um fornecedor de serviços, percebo que no modelo geral, no panorama geral, é necessário desenvolver novos fornecedores, porque a demanda de novos produtos e novas tecnologias é muito grande. E nessa questão, olhar só para dentro não é é importante, mas não é a única questão. É preciso que nós tenhamos, na verdade, uma visão mais ampla de toda a cadeia de valor e abra oportunidades e investimos em tecnologia para desenvolver novos fornecedores. Sérgio, como um consumidor de tudo isso, né, como é que a indústria vê e como é que o Brasil está se comportando? É um caminho natural esse faseamento? Eu acho que isso é fundamental. O José começou falando uma palavra que é muito importante, que é a desmistificação disso. Muitas vezes, até por conta da cultura, vamos dizer assim, que existe hoje em dia, às vezes do medo de inovar, o industrial, o empresário, até quando ouve falar de indústria 4.0, acha que é algo muito complexo, que é irreal para ele. Obviamente, existem a segmentação, tem pequenas, médias e grandes indústrias, né? Então, essa realidade é mais clara nas pequenas e médias. Então, da necessidade de investimentos, acho sempre que é um investimento alto. E um dos papéis que o Senai está fazendo, e aí é importante dizer que as empresas, por exemplo, que estão presentes, seus colegas, eles são parceiros do Senai. Então, o Senai ele não compete com as IMES, por exemplo, ele usa as IMES, por exemplo, para investir em soluções IMES até para as empresas. A gente está preocupado no Senai em realmente escalar e preparar a indústria brasileira para a indústria 4.0. Então, existe ainda um grande gap, uma grande distância para a gente chegar na indústria 4.0. De novo, eu estou falando principalmente de pequenas e médias indústrias, onde há uma necessidade maior da gente intervir, digamos assim, e ajudar, inclusive, essa formação de cultura. E o que foi dito no final, eu acho que pelo Walter, da cadeia de valor. Isso também é fundamental, e isso mostra, inclusive, a importância da gente investir na pequena e na média empresa. Então, a gente tem que estar preocupado com toda a cadeia de valor, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental, e, inclusive, a gente já está em negociação com grandes empresas, que as grandes empresas querem investir na sua cadeia de valor. Ela precisa manter lá o seu fornecedor ou o seu cliente. Às vezes eu tenho uma grande empresa que vende para pequenas empresas, ela quer manter essas pequenas empresas vivas e preparadas para essa nova realidade. Então é o tipo de coisa que a gente está muito preocupado e focando, inclusive, lá no Senai. Queria complementar, acho que você trouxe um ponto bem interessante, Sérgio. Eu vou complementar ainda essa questão da desmistificação. A gente precisa desmistificar que Indústria 4.0 ou digitalização é coisa só para empresa grande. Eu acho que o Walter trouxe aqui, quer dizer, as empresas grandes, tudo bem, elas estão à frente disso, principalmente as grandes multinacionais, vamos assim, drivando ou um pouco mais avançadas nesse sentido. Mas elas estão, sim, preocupadas com a sua cadeia, ou seja, toda a cadeia de valores, como é que ela faz para implementar essas novas tecnologias e tirar
proveito dos conceitos de indústria 4.0, digitalização, mas agora elas começam, sem dúvida alguma, a olhar para trás na sua cadeia de fornecedores e olhar para frente o que ela está oferecendo em termos de serviço. Então aí a gente chega naquela camada das pequenas e médias empresas. Sim, elas têm acesso a esse tipo de tecnologia. A gente tem exemplos aqui no país, eu posso até mencionar, por exemplo, a gente tem uma média empresa no sul do país que é a Comil, ela faz carrocerias de ônibus. Tá? A Comil, ela é uma cliente nossa que analisou a cadeia dela toda e ela decidiu que onde ela precisava investir era em softwares de digitalização, de virtualização, ou seja, gerando gêmeos digitais que auxiliam no momento do processo de design do produto, né, do projeto da carroceria, e que isso de forma integrada com a engenharia, né, do planejamento da produção e da própria produção. Isso permitiu com que eles tivessem a redução de ciclo de desenvolvimento de produto de 2 anos para 8 meses. Né? Uma média empresa que já está com tamanho ganho. Ela não atuou em todos os processos dela ainda de produção, mas ela decidiu que o pain point para ela ali, ela precisava lançar produtos de forma mais rápida. Essa integração com a engenharia de planejamento de produção e a produção reduziu para ela mais de 60% dos erros de engenharia, que se multiplicam. Né? O vai e vem de informação, que às vezes precisa ter adequação de projeto para adequar os processos produtivos. Um outro exemplo que vai nessa linha também é uma empresa próxima a Fortaleza, também de porte médio, que é a Esmaltec, ela faz fogões, a linha branca. E eles tiveram também ganhos significativos na parte de virtualização, ou seja, de fazer o gêmeo digital do seu produto desde a parte da concepção do produto. Então, ou seja, sem dúvida, uma tecnologia que está aí à disposição, inclusive para empresas de menor porte. Talvez para deixar bem claro o porquê ou o como, né? Como que isso chegaria a uma pequena e média empresa. Em outros momentos da nossa história, uma nova tecnologia normalmente iria demandar um investimento que chama-se on-premise, né? Dentro daquela empresa muito grande. Né? A diferença dessa quarta revolução industrial, né, que a gente está vendo no mundo é o fato de que muito está sendo feito as a service. Como uma das tecnologias fundamentais sendo o cloud, essa pequena e média empresa ela não tem que comprar uma série de equipamentos necessariamente, botar no seu escritório, fisicamente ali dentro. Ela pode, por um valor, por um custo muito menor, marginal, ter isso as a service, desde uma infraestrutura que está na nuvem. Então, isso torna o custo de entrada muito menor. Né? E, claro, que o trabalho de um Senai, por exemplo, de capacitação de pessoas, de trazer esse conceito para as pequenas e médias empresas é fundamental, mas algo que historicamente sempre foi uma grande barreira, que é um investimento normalmente chamado CAPEX, inicial muito grande, ele já não é o caso hoje, o que permite que uma muito maior penetração dessa indústria 4.0 na pequena e média empresa. Considerando a realidade do Brasil, onde o volume de pequenas e médias empresas é significativo, mas para que esses empresários também não se sintam preteridos ou imaginar que somente para eles esse modelo se adequa, trazendo alguns cases de empresas globais, como por exemplo a Amazon. A Amazon ela já está bastante avançada nesse conceito de indústria 4.0, mas ela iniciou também de forma faseada e hoje ela já tem, claro, mais áreas embaixo desse conceito, mas ela iniciou com seu processo de picking, de seleção dentro dos seus estoques e de transporte. Outros exemplos, a Ford mundialmente, todo o seu processo de supply ele colocou embaixo do conceito 4.0. Então essa não é só uma realidade para pequenas e médias empresas, essa é uma realidade global. A adoção em fases, ela é quase que um requerimento básico para que você consiga atingir seus objetivos em indústrias 4.0. E como muito bem colocado, gostaria somente de adicionar um ponto. Não somente existem muitas soluções em cloud ou soluções disponíveis, mas a indústria 4.0 é um modelo que ela não consegue existir sem parcerias. Uhum. As parcerias elas são fundamentais para que você possa tornar o conceito da indústria 4.0, o seu desejo de alcançar esse objetivo, uma realidade. E parcerias com empresas de diferentes portes e diferentes tecnologias. Por isso é tão importante contar
com um cenário, principalmente que nós estamos hoje, no volume de startups muito grande, de empresas que já estão consolidadas no mercado, e combinar essas diferentes tecnologias, essas diferentes soluções embaixo do modelo de negócios. Quando se fala em revolução industrial, a primeira coisa que vem à mente é a automação. O que realmente muda no processo produtivo com o conceito de indústria 4.0 e como é que os trabalhadores precisam se preparar para essa nova realidade? Vamos fazer um resgate aí, né? Ou seja, a primeira revolução industrial, a gente basicamente está falando da inserção da máquina a vapor, vamos dizer assim, era mecânico, né? Aí depois nós tivemos uma segunda revolução que se caracterizou pelo fato de você eletrificar boa parte da sua produção e os grandes ganhos que isso trouxe. A terceira revolução veio com o advento da computação, da automação dentro do ambiente industrial. E agora o que a gente está fazendo? A proposta dessa quarta revolução industrial, ela vem, vamos dizer assim, com toda essa base da mecanização, eletrificação e automação, e em cima disso ela agrega a digitalização, a integração dos processos produtivos, a integração não só dentro dos muros da própria empresa, como foi colocado aqui, mas olhando para fora, ou seja, os seus fornecedores, toda a cadeia de valor até o cliente. O cliente hoje também é muito importante, acho que foi o Rogério que mencionou, de escutar a voz do cliente. Hoje, escutar a voz do cliente é muito mais fácil com o advento das mídias sociais. A gente até tem uma brincadeira na Siemens, a gente sempre falou de B2C, né? Business to Consumer. Na realidade, a gente acha que houve uma inversão dessas letrinhas. É o Consumer to Business, ou seja, é o consumidor que hoje dita as regras daquilo que ele quer, né? No sentido de ele dita que tipo de tênis ele quer um tênis personalizado, um carro personalizado, e isso traz para dentro dos processos produtivos ou das empresas um desafio muito grande. Como é que eu faço para ter essa flexibilidade dentro do meu processo produtivo, de forma que eu consiga fazer produtos personalizados e ainda de uma forma rentável, sem perder os ganhos de escala, que foi, vamos dizer assim, o grande diferencial aí da segunda, terceira, principalmente da segunda revolução industrial. O que a gente está vendo é um retorno para aquela época onde você tinha artesãos que faziam produtos ou sapatos customizados para um determinado cliente. Hoje já é possível, né? A Adidas, na Alemanha, ela tem um conceito que eles chamam de Speed Factory, onde eles estão fazendo agora tênis, usando tecnologia de manufatura aditiva, entre inúmeras outras, de forma que você pode colocar online um pedido que é do teu tênis específico, que vai ser feito de acordo com as tuas necessidades. Voltando, só para concluir um pouco, acho que alguns outros desafios que trazem isso. A questão da eficiência da utilização do recurso, porque para que você possa ser flexível, você precisa usar muito bem os teus recursos, né? Quer seja ele de energia, de água, até mesmo os recursos humanos que vão trabalhar aí. Você tem um outro desafio, que é não pode se dar o luxo de errar, ou seja, a qualidade tem que estar no mais alto nível para que você não erre, não tenha custos de não conformidades. E, sem dúvida alguma, a questão de segurança da informação aqui tem que ser levada em consideração. Bom, eu acho que eu talvez tenha me perdido um pouco, mas eu acho que esse é o cenário que a gente tem como um grande desafio para as empresas, né, olharem isso de forma holística e como é que preparar a sua mão de obra para isso, como já foi falado aqui. O que a gente tem, eu tenho lido muito nisso, toda grande revolução veio acompanhada desse grande desafio. Vai gerar muito desemprego. Será? Eu acho que o que eu prefiro acreditar é o seguinte: se essa revolução, se não se for implementar as tecnologias e utilizar a automação, a robotização para ganhos de produtividade, aquelas empresas que não fizeram não vão se tornar competitivas e fatalmente vão sair do mercado. E aí os empregos não existirão de qualquer forma. Quando você compara as distintas revoluções industriais, essa que a gente está vivendo agora, ela tem essa característica da velocidade. Ela é muito profunda, ela engloba diversas tecnologias ao mesmo tempo, né? E ela é muito rápida. Se você olha no passado,
O tear mecânico, por exemplo, que veio da primeira revolução, demorou 120 anos para sair da Europa, né, para você fazer tecidos, né? Você olha o mercado de trabalho americano, século 20, 90% dos trabalhadores eram do setor agrícola. Hoje é 2%, mas demorou muito tempo. Quando você pega essa revolução que a gente está vivendo agora, o paradigma de tempo é outro. Você está dentro de uma mesma geração de trabalho. Então, o desafio do trabalhador se adequar a novos conhecimentos necessários a essas novas tecnologias, ele é muito grande. Então, existe um debate muito grande agora sobre desemprego ou não. Existem distintas linhas de pensamento. No passado foi pensado, sim, que a automação iria gerar desemprego e não aconteceu dessa maneira. Mas, nesse momento, o grande desafio é a velocidade dessa transformação. Sérgio, como é que o Senai tem trabalhado essa questão da mão de obra, da velocidade de formação da mão de obra e a demanda da indústria? O Senai está sempre, obviamente, em sincronia, né, com a necessidade da indústria. Não sei se vocês têm ideia, o Senai é a maior rede de formação de profissionais, educação profissional e técnica, né, da América Latina. Mas, olhando para a indústria 4.0 especificamente, já tem cursos específicos nas tecnologias associadas à indústria 4.0, como Big Data, a parte de programação móvel para a internet das coisas, né, a parte de conexão, como eu já tinha falado, e está imbuído, está agindo para criar novos currículos, novos cursos específicos para isso. Há uma dicotomia entre a formação e a velocidade com que a indústria está se transformando, não é isso? Exato. Tem, na verdade, inclusive, você entender o que a indústria vai precisar antes dela precisar. Esse é o grande desafio, né? De quando ela precisar, esse profissional está pronto. Esse é um desafio de forma geral da educação, especificamente a profissional, que é o caso do Senai. Então, daí, todo o investimento que o Senai faz em pesquisas, inclusive entender, em conseguir prever a necessidade da indústria, e disso já está acontecendo, inclusive. Então, a gente não vê todas as indústrias andando para a indústria 4.0, para esses conceitos, mas o Senai já está agindo, já tem cursos, e já está pensando em criando novos cursos, olhando especificamente para esse tema de indústria 4.0. Isso é fundamental, esse é o grande desafio, e é isso que o Senai quer, abraçar esse desafio e ajudar a indústria nisso, né? Você, como fornecedor, né, nessa cadeia, você percebe essa dificuldade de encontrar um profissional já formado para atender uma demanda de mercado que você identifique? Sim. Eu acho que, de forma geral, hoje, a mão de obra especializada é um assunto sério no Brasil, né? Não só antes de tudo isso estar acontecendo, mas, de qualquer forma, hoje, esse profissional com essa visão multidisciplinar, né? Porque nós estamos falando de um modelo muito diferente do que nós estávamos acostumados. É um profissional difícil de se encontrar, mas não é um profissional difícil de desenvolver, né? Nós temos capacidade de criar modelos em conjunto com o Senai, enfim, com o mundo acadêmico, para investir a médio e a longo prazo de conseguir profissionais com essa visão mais multidisciplinar, né? Essa é a minha visão. Eu queria só levantar um ponto importante também, que a gente talvez não tenha mencionado aqui, que a indústria 4.0 vai ser muito importante com relação ao meio ambiente, né? A gente tem falado muito de meio ambiente, mas essa capacidade de usufruir da natureza de forma mais consciente, mais racional, com o uso de energia, enfim, de insumos, vai ser muito importante para longo prazo, não só para o Brasil, mas para todo mundo, né? Eu acredito que nós devemos pensar um pouco no conceito, né, da indústria 4.0, quando comparado com as antigas revoluções ou as anteriores que nós tivemos. As revoluções industriais anteriores, elas estiveram muito mais focadas em novos meios produtivos, novos métodos produtivos, novos equipamentos. Isso gerou volume e novas demandas de mercado. Eu acredito que nós estamos num momento que esse paradigma é um pouquinho diferente, né? Estamos numa quebra de paradigma, onde o contexto está mudando e está demandando essa alteração das indústrias, o que é um pouquinho diferente. Isso traz um desafio bastante significativo para as companhias. Além do benefício direto nos seus meios produtivos, claro, de aumentar a velocidade, de melhoria nos modelos de gestão, traz em algumas outras etapas que até então muitas das indústrias não estavam preparadas, não estavam pensando. Por exemplo, o processo de prototipação.
A prototipação, ela tem sido fundamental e uma vantagem enorme para essas empresas no sentido de poder visualizar e testar os produtos antes de efetivamente você colocá-los em prática. Algumas indústrias mais avançadas, como a indústria aérea, já utilizava esses modelos de prototipação antecipada, e isso está se tornando escalar, seja com impressoras 3D ou com tecnologias que estão disponíveis no mercado. Um outro ponto bastante disruptivo e que está quebrando o modelo de produção, e muitos dos nossos clientes nós já estamos propondo isso e a adoção já está acontecendo e trazendo já no exemplo mais tangível para o mercado brasileiro, é a quebra do conceito de modelo de produção. O conceito antigo das antigas revoluções industriais, eles eram feitos dentro das unidades fabris. Hoje já existe uma modernização nesse conceito no sentido da produção distribuída. E vou dar um exemplo, por exemplo, na indústria de bebidas. Antigamente, para você comprar um refrigerante, você dependia integralmente de que uma manufatureira, seja ela qual for, produzisse o refrigerante, engarrafasse, distribuísse, chegasse até um ponto de venda para que você saísse da sua residência, fosse até esse ponto de venda para comprar o refrigerante. A produção distribuída já faz com que hoje existam equipamentos que você possa produzir isso na sua casa. Então você você não depende mais dessa produção centralizada em uma unidade fabril, você já tem essa produção distribuída. Isso acontece no ramo de bebidas, tem acontecido globalmente no ramo de geração de energia elétrica, o conceito de microgeração, ele está muito forte no mercado. E o conceito de mão de obra, que foi muito bem abordado aqui pelos colegas, ele é um novo paradigma também que se está quebrando, porque existe também a visão da mão de obra interna das indústrias, que elas deixam de ter um papel muito ativo na parte mais operacional, ou seja, em colocar a mão na massa, e claro que com o apoio da educação e da especialização dessa mão de obra, essa mão de obra ela se torna mais tática, no sentido de serem supervisores, né, dessas operações e terem mais inteligência em termos de aporte na produção. Mas existe também um outro conceito importante, que é a atração dessas mãos de obras para esse modelo. Muitas das novas gerações já não seduz mais estar nesse modelo, e sim desenvolver novos modelos. Então, as indústrias, hoje, elas também devem ter em conta uma preocupação importante, que são os pequenos inovadores, que são aqueles que têm, claro, a grande vantagem de startups ou de inovação, basicamente é foco e flexibilidade. Com foco, flexibilidade e baixo custo, eles conseguem criar novos produtos de uma maneira muito mais rápida. Ou seja, a mão de obra que antigamente estava disponível para a indústria, hoje ela é empreendedora, o que é excelente, porque isso traz um ambiente de competitividade enorme para o nosso mercado. Existe uma tendência, então, dessa mão de obra estar mais qualificada, então eu não vejo particularmente que vai haver um desemprego enorme. Eu entendo que vai haver uma requalificação desses profissionais para atingirem novos postos. A indústria 4.0 vai requerer uma mão de obra muito qualificada, e isso já está em falta hoje no mercado. Por exemplo, existem alguns perfis profissionais já que hoje em Nova York, que pensamos no centro da excelência, existem 3, 4 profissionais por uma demanda enorme para atender determinados postos. Né? E acredito também que pode trazer, além da melhor especialização, uma melhor qualidade de vida para esses profissionais. E a pergunta que eu deixo, então, se não está sendo provocado da indústria para o mercado e sim do contexto para a indústria, estamos falando realmente de uma revolução industrial ou de uma evolução industrial? Você não implementa revolucionariamente a indústria 4.0, ou digitalização de um dia da noite para o dia. Você implementa em fases. Então, é uma evolução. Uma evolução que tem que ser rápida, tem. Mas eu gostei de um ponto que você trouxe, a questão da prototipação, que eu mencionei lá rapidinho com aqueles 2 casos das empresas da Comil e Esmaltec. Mas a questão da prototipação, você pode ter algumas outras perspectivas. Não só a prototipação do produto, né? Você faz o protótipo do produto digital, ou seja, você pode errar e errar rápido, ou seja, isso é bem mais barato, você erra digitalmente, corrige, já interage com a pessoal da engenharia e faz as correções muito mais rápido sem ter o custo.
você também tem a questão de fazer a prototipação até do teu equipamento na tua linha, né, do teu processo. Você pode ter o gêmeo digital do produto, o gêmeo digital do equipamento que vai fazer aquele produto, ou partes daquele produto, e você tem o gêmeo digital da fábrica, ou das fábricas, né, que vão produzir isso, né? E isso tudo, quando você joga numa nuvem, consegue fazer as simulações, as prototipações, você tem ganhos enormes e simulações muito rápidas. A gente tem um caso até interno, assim mesmo, onde a gente está implementando a digitalização numa determinada linha, onde a gente consegue simular a produtividade dessa linha, que às vezes é um ganho de alguns segundos por peça, mas que na hora que você multiplica isso pela produção e anos, você consegue ter um grande ganho lá na frente. Me parece ser essa uma solução importantíssima para o mercado brasileiro, que vem apresentando índices negativos na indústria e que precisa dar um salto em competitividade para voltar a desfilar no cenário global. Qual é a distância que a indústria brasileira está do conceito 4.0? Bem grande, né? Se você vê que o próprio conceito que você falou, né, ele começou a ser desenhado em 2011 na Alemanha, né? Ele foi apresentado em Hannover 2012, publicado em abril de 2013. A gente vê o discurso acontecendo, ou o debate acontecendo no Brasil de forma bastante intensa nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Mas ele já está em execução em outros lados, né? Acho que aqui a gente tem um esforço muito grande de vários fornecedores, várias entidades de governo. Acho que o Senai está aqui com a gente, pode dar esse testemunho, né? Mas sistemicamente, né? O nosso país ele está aquém, ele está atrasado nesse processo. A gente tem muito por fazer ainda. Se você comparar com Europa, Estados Unidos, a gente está, como na maioria dos casos, um pouco atrás. Tem muito por ser feito também investimento de infraestrutura, né? Isso não acontece sem você ter uma internet por todos os lados, né? E a gente, de certa forma, como país, a gente ainda está trabalhando com alguns itens que não foram completos das outras revoluções, né? A gente não tem energia elétrica em 100% dos lugares do país, né? Então a gente ainda está trabalhando uma agenda do século passado, francamente. Não é para desanimar. Eu acho que isso se torna uma oportunidade global. Qualquer coisa disruptiva pode fazer com que um país que estivesse atrasado, que ele salte uma etapa e vá lá para frente. Então ele é uma oportunidade, mas nesse momento a gente não está arrancando com a melhor velocidade, a gente está arrancando um pouco lento. Eu concordo bastante com o Pierre. Na verdade, eu não, o Senai concorda, né? Porque todas as ações que a gente está executando hoje, naquela ideia que eu falei de olhar para pequenas e médias empresas, que são a maioria da indústria, vamos dizer assim, o grosso da indústria, a gente enxerga exatamente isso. O Senai executou um programa nesse ano, chama Brasil Mais Produtivo, em que esse programa ele fazia intervenções muito pequenas, basicamente com técnicas de Lean Manufacturing, de manufatura enxuta. E para você ter ideia, o número que a gente tem é que o aumento de produtividade nessas intervenções que a gente fez, provavelmente uma linha específica da planta, gerou um aumento médio de 52%. Isso mostra o quanto a gente tem ainda de margem para melhorar a produtividade da indústria. E quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando realmente de algo que está um pouco lá na frente. Então, a preocupação da gente hoje é em preparar a indústria para ser 4.0 lá na frente. Tem um caminho longo e eu acho que é exatamente por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Não só o Senai, mas as empresas que estão aí, os colegas todos. A gente está olhando para esse desafio e correndo atrás dele e criando mecanismos de facilitar, por exemplo, essa massificação. E aí, especificamente, com o que o Pierre falou da infraestrutura, e eu diria que esse é o ponto mais importante, né? Então, ele falou de eletricidade, né? Que é uma coisa ainda mais básica, mas se a gente pensar que a revolução anterior, a 3.0, ela olhava para conectividade. Então, muitas indústrias não estão conectadas, não sabem, por exemplo, em tempo real a sua produção, os equipamentos funcionam separadamente. Então, tem todo aí vamos dizer assim, um roadmap, né, um caminho a ser seguido para a gente habilitar a nossa indústria a chegar na indústria 4.0. E aí eu aproveito, inclusive, o gancho para falar um pouquinho da pergunta que o Rogério deixou sobre revolução, né? Na verdade, a revolução é por conta
da mudança desse paradigma de relação com o fornecedor, relação com o cliente, relação dentro da indústria, entre parques diferentes. Então, isso é que vai ser a revolução. A gente está preparando, a gente está evoluindo, vamos dizer assim. Eu gostei quando o Pierre falou do José, desculpa, falou da evolução, mas para preparar para a revolução, aí sim, né? Pelo que eu vi, nós temos vários gargalos ainda a serem vencidos nessa questão da indústria 4.0. Eu queria que vocês mencionassem, cada um de vocês mencionasse qual é a contribuição que as empresas de vocês têm dado para essa evolução da indústria brasileira. Bom, nós da Siemens, a gente, lógico, como uma empresa de origem alemã, a gente se engajou dentro da questão do Índice 4.0 desde o seu início, né? 2011, eu lembro que foram os primeiros contatos que eu tive com esse conceito, vamos dizer assim, a plataforma Índice 4.0, e de imediato a gente já começou a divulgar esses conceitos, quer seja pela minha participação pessoal, fazendo palestras ou conversando. A gente tem uma parceria muito estreita com o Senai, de conversar com eles, com a academia, né? E principalmente com órgãos de governo. Essa eu acho que é a boa notícia, quer dizer, fazendo o link com a pergunta anterior, Jaqueline, só para fazer um gancho aí. Eu sou um otimista, eu acho que a gente tem aí sim a questão da digitalização dos 4.0 como uma janela de oportunidade que o Brasil pode utilizar para voltar a ter um papel relevante dentro das cadeias globais de valor. Voltando à questão do que a Siemens tem feito, lógico, como provedor das soluções, vamos dizer assim, sem nenhuma modéstia, eu acho que a gente consegue prover para o mercado soluções fim a fim, ou seja, desde a fase do projeto do produto, passando pelas competências que são necessárias para a produção desse produto, para o seu processo industrial. Eu gostei muito do que o Sérgio comentou, essa etapa do Brasil mais produtivo, onde você implementa conceitos de Lean Manufacturing. Eu acho que isso para a gente é a base para você conseguir digitalizar. Não adianta você digitalizar em cima de uma base que ainda não está limpa. Né? Isso é fundamental. Então essa é vamos dizer assim, outra participação que a gente tem feito perante o Senai, perante as academias e governo, tentando, vamos dizer assim, influenciar no sentido de trazer os conhecimentos, os conceitos, de que forma eles estão ligados, de que forma eles podem ser implementados no Brasil. Se você pensar hoje que uma empresa ela não precisa ter necessariamente máquinas novas para poder se conectar na nuvem. Ela pode sim fazer uso em máquinas antigas, colocar sensores que vão monitorar determinadas características, como vibração do motor, temperatura, tensão, e isso, jogando para a nuvem, é um modelo muito simples de contratação, nada muito diferente do que está no mercado, ou seja, você contrata por acesso, não é caro, você contrata por quantidade de dados trafegados aí, e ainda tem a opção de você colocar um aplicativo na rede, que pode ter sido desenvolvido pela Siemens, por uma startup ou pela própria empresa, para processar esses dados. Dados, esse aí é importante, é que essa empresa consiga transformar esse dado em informação que seja relevante para o seu business. Como Polycom, nós somos uma empresa de colaboração, né? Uma empresa de Silicon Valley, focada numa tecnologia que é um pilar fundamental dessa revolução. Novamente, quando você sai de você estar dentro de uma única empresa, você cria um ecossistema, você está agora não tendo mais essas fronteiras e a decisão não é mais interna, é uma decisão usando Big Data, Analytics, e ela incorpora todo um fluxo, né, que é essa integração verticalizada. Você precisa de colaboração, mas a contribuição, eu diria, é muito maior do que apenas o desenvolvimento da própria tecnologia em si, né, telepresença, videoconferência, etc. E sim do trabalho que a gente faz com o nosso cliente de conscientização, um pouco em linha com o que o José falou. É entender o negócio do nosso cliente e ajudar a trazer esse benchmarking, né? O que está acontecendo no mundo, né? E a pergunta que a gente costuma fazer ao nosso cliente é: você vai existir daqui a 5 anos? O que você está fazendo hoje para você ser relevante no seu mercado daqui a 3, 5 anos? Dentro dessa transformação. A gente tenta motivar esse pensamento, né? A abrir um pouco essa visão para uma transformação muito rápida que está acontecendo no mundo,
para tentar gerar uma reação. Não só auxiliar os nossos clientes a entender quais são os desejos dos seus clientes finais e quais são as tendências futuras, nós apoiamos também os nossos clientes a entender qual que é o futuro do seu negócio e incorporar em todo esse negócio, em toda essa modelagem de futuro, todos os aspectos que existem inovadores no mundo, seja pertencentes a nós, ao grupo NTT Global, NTT Data Global, ativos que nós temos, sejam ativos de parceiros. Então, apoiamos também as empresas, além de enxergar esse futuro e trilhar esse caminho futuro, desenvolvendo seus modelos internos de negócio e colocando eles em operação, auxiliamos a entender e operacionalizar todos os temas de inovação, inteligência artificial, realidade aumentada, ou qualquer outro tipo de inovação global, como tornar isso uma realidade efetiva para a sua empresa. E não somente o apoio direto às empresas, que são os nossos clientes, em suas transformações, sejam digitais, sejam buscando uma inovação, mas também cumprindo um papel que eu acredito que é muito importante na sociedade local, que é o de fomento e desenvolvimento pessoal e das pequenas empresas. Estimulamos ou temos aqui muitos projetos de hackathons no Brasil, trazemos alguns prêmios, como por exemplo Empreenda Saúde, onde nós premiamos aquelas melhores soluções novas que podem auxiliar no desenvolvimento da saúde, no benefício da sociedade. Então, não somente a preocupação que temos em apoiar os nossos clientes a pensar no futuro e a seguir esse caminho futuro, incorporando todas as novas tecnologias, mas também com desenvolvimento e fomento ao mercado local, que acreditamos que é importantíssimo para que possa ser efetivado esse modelo de parcerias que é tão importante e a base do atingimento aí do sucesso futuro dos nossos clientes. A ConnectCom é uma provedora de serviços, né? E eu acho que fundamentalmente a nossa ajuda é diminuir o possível gap que existe entre a utilização dessas tecnologias com a revolução da indústria, né? O José Borges colocou muito bem que essas tecnologias já existem e estão sendo empregadas nesse modelo, né? Então, no quesito de segurança, lógica, física, computação na nuvem, a ConnectCom tem trabalhado com a indústria para ajudar na integração e na utilização dessas tecnologias. Por outro lado, também, a gente tem aprendido muito com esse movimento, né? A ConnectCom hoje incuba uma startup lá no nosso escritório, uma startup que está focada na gestão do conhecimento. Isso traz um benefício muito grande para nós, porque é um contato com essa nova força de trabalho, são jovens que têm visões bastante antagônicas do nosso modelo tradicional, que nos ajudam a entender essa revolução também, né? Então, dessa forma, a gente tem aprendido e tem, ao mesmo tempo, ajudado nesse modelo, né? Por fim, eu só queria dizer que eu também sou muito otimista com o que vem aí, com essa revolução. Eu acho que é uma oportunidade para que pequenas e médias empresas possam crescer. Eu acho que esse crescimento pode ser disruptivo à medida que novas tecnologias são empregadas, que novos modelos de negócio são descobertos. E o Brasil, por si só, é um país de empreendedores, né? O brasileiro gosta de empreender, o brasileiro tem isso no sangue. E eu acho que se a gente conseguir um movimento coordenado entre 4 grandes instituições, que são governo, empresas, o mundo acadêmico, e aí o Sérgio incluído nisso, e o indivíduo e a sociedade, eu acho que a gente tem uma enorme possibilidade de sair na frente ou de se posicionar muito bem nessa corrida que vai ser da Revolução Industrial. Ô, Sérgio, você já pontuou em vários momentos quais são as ações do Senai, mas eu gostaria que você, para a gente concluir, dissesse quais são os objetivos a médio e longo prazo da instituição. Tá, eu vou começar chamando atenção para um ponto que muitas vezes não é percebido, né? Às vezes não é nem sabido. Então, o Senai é uma instituição privada, sem fim lucrativo, ela tem 75 anos de existência e ela atua, vamos dizer assim, em 3 grandes ramos: educação, prestação de serviços tecnológicos e inovação. A educação há bem mais tempo, o reconhecimento é bem maior. No curto prazo, a gente tem ações como esses cursos que já existem, que estão olhando para as tecnologias associadas à indústria 4.0, inclusive questões culturais até, né, de melhorar o entendimento, as relações. Na parte de inovação, a gente tem, dentre os 25 institutos de inovação, uma rede de institutos de inovação que atende à indústria brasileira. A gente tem vários desses institutos trabalhando
com indústria. Só para você ter ideia de números, a gente está falando de pouco mais de 3, 4 anos de existência, e está falando de 200 projetos executados no Brasil todo, com indústrias, mais de 200 milhões de reais em projetos a gente está falando também, que envolvem startups, que foi outro ponto tocado no evento de hoje, né? Então, o Senai acredita claramente que isso é importante também. Então, tem projetos em execução e tem projetos no médio e curto prazo. Eu falei do Bem Mais Cedo, que foi um programa que já aconteceu, mas existe uma versão nova do Bem Mais P, digamos assim, onde a gente não olha só para Lean Manufacturing. A gente vai olhar para conectividade também, trazer sensores e um pouco de conectividade para a indústria, de novo, voltado especificamente para pequenas e médias indústrias, que é o que de fato o Senai acredita que é a capacidade de escalar rapidamente e preparar essa indústria para as tecnologias novas, né? E eu queria chamar atenção, porque a gente acredita de verdade que para isso acontecer bem, vai precisar de cooperação. Então o Senai está aberto a cooperar, né? A missão do Senai é aumentar a competitividade da indústria brasileira. Então a gente precisa que parte da indústria trabalhe junto com o Senai para atender outra parte da indústria. Eu agradeço imensamente a participação dos nossos convidados, José Borges Frias, da Siemens, Pierre Rodrigues, da Polycom, Rogério Roman, da Everest, Walter Lima, da Connectcom e Sérgio Soares, do Senai, participando direto de Recife. Muito obrigada e até o próximo Estúdio P-News.